Olá, eu sou a Larissa Vigna, trabalho no planejamento de expansão da Raia Drogasil e hoje eu venho apresentar um case sobre inteligência geográfica como suporte à estratégia de rentabilidade dos pontos de venda da Raia Drogasil, utilizando a ferramenta ArcGIS. Então, falando um pouco da empresa em primeiro lugar, alguns dados, né? A RD foi criada após a fusão da Droga Raia com a Drogasil em 2011 e desde então ela tem se tornado a líder absoluta de mercado, tanto em número de lojas quanto de faturamento. Aqui alguns dados, hoje a gente já tem mais de 2.300 lojas e estamos em 24 estados com faturamento no ano passado de 21 bilhões. Desde a fusão, os nossos números aumentaram exponencialmente. O número de farmácias cresceu em 3 vezes. A receita cresceu em até 4 vezes, o EBITDA quintuplicou e o valor de mercado cresceu em 7 vezes. Alguns dos nossos diferenciais é a conveniência e a proximidade que a gente oferece, sendo muito capilarizado com essa quantidade de farmácias, estando sempre próximos dos nossos clientes, que hoje já são 40 milhões. A gente tem essa presença muito forte fisicamente para conseguir trazer os nossos clientes também para o digital, através dos aplicativos, através do multicanal. E as nossas lojas, elas promovem uma experiência integrada que combina não só a farmácia, como a experiência completa de saúde, oferecendo diversos serviços, e não só um sortimento variado. Agora, falando um pouco do meu case, a gente estava visando dar suporte à área que cuida da renegociação de aluguéis dessas lojas. Então a gente não só tem uma expansão muito forte, mas como a gente também consegue manter as nossas lojas com um bom funcionamento, uma boa operação, sempre cuidando de todos os detalhes. Então, visando manter essa estratégia de rentabilidade, a gente se perguntou, nós temos aluguéis a serem renegociados em relação à região em que eles se situam? É uma região nobre e todos os aluguéis ali são padronizados ou a gente tem alguma disparidade? E foi tentando responder essa pergunta que a gente chegou nesse case utilizando a ferramenta ArcGIS para conseguir demonstrar de uma forma visual aonde estavam situados esses pontos fora da curva. O primeiro resultado que a gente obteve, um dos exemplos, é de uma capital bastante adensada, onde a gente tem bastante lojas e a gente pode perceber que dentro do cluster de lojas, a gente teve um outlier aqui, que tem um aluguel que corresponde a 1,2 vezes o valor médio desse cluster todo. O segundo exemplo que nós temos já é de uma cidade do interior, onde ela é menos adensada, mas a gente ainda tem uma presença bastante forte nela, e a gente tem uma das lojas com um aluguel que representa 3,2 vezes o valor médio daquele cluster todo. Então, é um outlier bastante significativo. Por fim, temos mais um exemplo onde a gente conseguiu captar não só o valor médio, como um outlier com o valor do aluguel muito acima e outro outlier positivo, com o valor do aluguel abaixo e uma lucratividade maior. Então, esse pontinho vermelho é o nosso outlier negativo, com um aluguel bastante dispar, e o ponto azul é um aluguel positivo, onde seria o modelo ideal daquela região para a gente atuar. Então, a gente já tem um exemplo de como poderíamos renegociar esse aluguel e chegar num valor próximo de uma loja modelo. E como resultado, dentro das 1.679 lojas que nós analisamos, a gente obteve 13 outliers. E caso a gente conseguisse renegociar todos esses outliers, fazendo com que os valores dos aluguéis fossem reduzidos até a média do cluster, a gente conseguiria uma economia de quase R$1,5 milhão anuais. E agora eu vou explicar um pouco de como eu cheguei nesses resultados. Em primeiro lugar, para definir qual amostra a gente analisaria na ferramenta, a gente excluiu as farmácias abertas mais recentemente, onde os dados de resultado não eram assim tão assertivos. Em segundo lugar, excluímos as lojas de shopping, porque o padrão dos aluguéis é definido pelas administradoras e não pela questão imobiliária. Em seguida, a gente classificou as lojas em capitais e interiores e utilizamos raios
menores para regiões mais adensadas das capitais e raios maiores nos interiores para definir os clusters. Então a gente definiu um parâmetro de avaliação, onde a gente criou um indicador que compara o valor do aluguel com o valor do resultado da loja, indicando que quanto maior a despesa imobiliária, mais proporcionalmente ela representa do resultado. E também, quanto menor ela for, que é o objetivo desse estudo, vai aumentar o resultado proporcional. A metodologia que eu usei para esse case foi a ferramenta do ArcGIS, Cluster and Outlier Analysis, que aponta se existe uma correlação espacial entre esses eventos no mapa. Então, se eles forem agrupados, como as nossas lojas se comportam, é possível inferir alguma característica que tenha em comum entre todos esses eventos. Então, a gente supôs que nesses agrupamentos eles deveriam se comportar de maneira similar, com aluguéis similares, e quando a gente encontrasse algo dispar desse comportamento, seria considerado um outlier. A grande questão é, o padrão desses dados é uma característica específica definida por uma variável, como nesse caso, o aluguel, ou simplesmente é um acaso? Então foi isso que a gente quis verificar usando essa ferramenta. E para mensurar melhor o indicador que foi fornecido pela ferramenta, a gente usou o Local Indicators of Spatial Association para realizar a análise desses clusters. E aqui, segundo a ferramenta, um outlier high-low, ele tem um valor alto dentro de um cluster de valores baixos. Ou seja, fica muito nítido que é um aluguel dispar dentro de uma região que tem todo um comportamento similar. Então, a gente está sempre olhando onde aparecem os outliers high-low. E os outliers low-high, que apresentam um aluguel menor do que aquela região. Então, seria um modelo a se seguir. E por fim, retomando os resultados que a gente obteve e os próximos passos para esse case, a gente identificou essa oportunidade de 1,4 milhão de reais por ano, que podem ser revertidos caso a gente consiga forçar esses aluguéis voltarem à média. E no futuro a gente pretende melhorar a sensibilidade dessa ferramenta, atribuindo pesos às duas variáveis, para que ela fique um pouco mais apurada. Em seguida, também automatizar com o Model Builder todas essas etapas, porque a gente conseguiu identificar a oportunidade de uma economia tão grande em um dia de trabalho no ArcGIS. E automatizando essas etapas, seria em muito menos tempo. E por fim, explorar se essa ferramenta, se essa ideia do case pode ser aplicada a outras áreas da RD, fornecendo apoio para diversos departamentos. Agradeço a todos vocês a oportunidade de demonstrar um pouco mais sobre como é o nosso trabalho na RD e principalmente na área de planejamento de expansão. Espero que hoje tenha sido um evento cheio de exemplos, como a gente pode usar de maneira engrandecedora a ferramenta do ArcGIS e que mais empresas possam conseguir maiores ganhos utilizando a ferramenta. Muito obrigada!